Olá, amigos do Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu tô aqui com a camisa do Timão, né, genericona, pra comentar essa putaria que foi a volta das semifinais da Copa do Brasil, tá? Teremos, spoiler, né? Teremos Vasco Corinthians na final, tá? Um grande clássico interestadual entre Vasco e Corinthians, né? Clássico no auge, mas vamos lá. Como foi que esses dois times chegaram até a final? Cara, o Corinthians eliminou o Novo Horizontino antes das oitavas, na terceira fase, se eu não me engano. Eliminou o Palmeiras nas oitavas, o Atlético Paranaense nas quartas e tá aí, tá na final eliminando o Cruzeiro, né? E esse jogo contra o Cruzeiro, ele foi muito maluco, ele foi incrível. No primeiro tempo, eu achava que o jogo ia ser mais ou menos assim: o Cruzeiro ataca, o Corinthians defende, o Cruzeiro não consegue criar, o Corinthians faz um jogo terrivelmente feio, faz o jogo se tornar feio. Não foi exatamente assim. No começo, o Corinthians sentava, mandava uma bola na área, mandava outra aqui e ali, mas não conseguia finalizar. O Cruzeiro, em contraparte, também tentava muito, mas finalizava bastante. Toda a chance que tinha, finalizava, né? Aí, o que que acontece? A gente vai ter uma estrela do Leonardo Jardim, que era o Kenny Arroio, tá? O que acontece? O, no jogo passado, o Arroio entrou de titular, né? E depois acabou que ele foi substituído pelo Sinisterra, que jogou melhor naquele jogo, né? O Corinthians ganhou o jogo passado no Mineirão, né? E o Leonardo Jardim resolveu colocar o Sinisterra já como opção de titular na ponta esquerda, junto com ali com o Christian na direita e o Matheus Pereira, que era o 10 na frente, né? No meio, de meio atacante. Aí o Sinisterra, no meio do primeiro tempo, ele resolve lesionar, acaba lesionando, né? Mais uma lesão dele e acaba tendo que entrar o Arroio de novo. E meu amigo, esse cara destrói o jogo. O Cruzeiro já tava tentando há bastante tempo, bate aqui, bate ali, mas não consegue. O Hugo Souza fazendo boas defesas. Christian manda uma bola na área, o Arroio cabeceia e marca 1-0 pro Cruzeiro. Nesse momento, o Cruzeiro estava até melhor do que o Corinthians. Assim, o Corinthians também estava tentando, estava criando algum contra-ataque, mas não estava finalizando. O Cruzeiro era melhor porque, além de criar, conseguia oportunidades para finalizar, para finalização, tá? E o primeiro tempo foi mais ou menos assim, tá? Aí no segundo tempo, a gente volta com o Cruzeiro com 1-0 no placar. Esse jogo acabaria indo para os pênaltis se fosse assim. Só que aí, bem no início, o Arroio pega mais uma bola e consegue uma virada. O Cruzeiro ganhando de 2-0 do Corinthians, dentro da Arena Itaquera. A torcida fica tensa, né? A torcida do Cruzeiro começa a cantar. Mas a torcida do Corinthians não é aquela torcida que cobra muito, que nem a do Flamengo, sabe? Que nem a do Fortaleza que cobra no meio do jogo, por exemplo. Não é. A do Corinthians é apoio incondicional, não vaia, tá? A do Corinthians não vaia muito no meio do jogo, sempre consegue se recompor certo. Aí o Corinthians vem pra frente pra tentar, e tenta, 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 ataca e consegue o gol. Quem foi que fez o gol mesmo? Foi o Breno Bidon. Não, foi o Matheus Bidu, que fez um gol num reaproveitamento de cabeça ali, de uma falta, cabeceio para trás e a bola sobrou, o Bidu foi lá e fez o gol, né? Aí o Corinthians, nessa hora, o Corinthians começou a subir a pressão, a subir tanto e se forçar. O Corinthians estava querendo mais que o Cruzeiro naquele momento, né? Começou a fazer isso tudo e a dar certo. O problema é que não conseguia fazer o gol. Parava no Cássio, parou duas vezes na trave, mas finalizava. Agora, aí sim, o Corinthians teve mais postura. E aí, depois no final do jogo, o Corinthians já não conseguia criar como antes, né? É, o Cruzeiro tentava lá também, já começou a tentar depois aquela grande pressão, mas também não conseguiu fazer outro gol. E esse jogaço, jogaço, foi pros pênaltis, jogaço.
Muito bom, um jogo muito além das minhas expectativas, que ia ser de um jogo truncado, um jogo horrível, jogo cheio de erros, com o Corinthians forçando muitos erros, tentando não cometer muitos assim, né? Vai para os pênaltis. Aí nos pênaltis as coisas começam a ficar muito nebulosa, sabe por quê? Porque o Matheus Pereira vai lá e bate o primeiro pênalti. A gente já tem um confronto. Hugo Souza ou Cássio? Dois pegadores de pênalti. O Cássio, ídolo do Corinthians, mais de 700 partidas, pegou várias vezes pênalti, deu um Mundial pro Corinthians, deu Libertadores pro Corinthians. Porque se não fosse a defesa do Cássio, o Corinthians não tinha ganhado aquilo, né? Não tinha ganhado nem do Vasco, não tinha ganhado do Chelsea, tá? E aí, o Hugo Souza, que é um goleiro novo no Corinthians, revelado pelo Flamengo, na época que chegou, estreou bem, mas acabou caindo bastante de produção. Aí depois ficou um pouco parado lá no bancado no Flamengo e depois foi pro Corinthians. Aí o Hugo Souza vem para ser campeão paulista esse ano, tirou o Corinthians da fila, pegando um pênalti na final no segundo jogo da final, que o Corinthians ganhou, não, o Corinthians empatou em 0-0 e tinha ganhado na, no Allianz Parque por 1-0, né? E aí a gente tem esse confronto maravilhoso. Um ídolo máximo do Corinthians, o Cássio. Talvez o maior goleiro que já passou. Melhor, se você comparar Dida e ele, é claro que o Dida é melhor, mas o maior goleiro do Corinthians, da história do Corinthians é o Cássio, tá? E o Hugo Souza, que é um goleiro bom, decente. Não é aquele arquétipo de goleiro muito grande, mas é muito jovem. Mas que era um bom pegador de pênaltis, né? Tem feito o Corinthians passar bem. Acho que contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, foi nos pênaltis também que o Corinthians eliminou com o Hugo pegando pênaltis. Ahn, e aí, Matheus Pereira faz o dele e o Cássio pega o primeiro. Meu amigo, quando o Cássio pega o primeiro, o negócio começa a ficar nervoso, o negócio começa a ficar difícil, porque quem bateu foi logo o Yuri Alberto, cara. O centroavante da equipe bateu a meia altura, forte, mas o Cássio foi lá e pegou. Aí, nos pênaltis que se seguem, eles vão lá, tome, todo mundo acertando. Aí o Corinthians bate o quarto pênalti, consegue fazer 4-4. Só que o Gabigol entrou no último momento e teve a chance de castigar o Corinthians mais uma vez, como ele sempre fazia no Santos e fazia no Flamengo principalmente, tá? Sobretudo no Flamengo, na real. A maioria dos castigos do Gabigol contra o Corinthians foi no Flamengo. Aí o Gabigol bate terrivelmente fraco, bate baixo, o Hugo Souza acerta o canto e pega. E a torcida começa a gritar, êxtase total, lá vem o Corinthians. Aí depois, vamos para as alternadas. Nas alternadas, quem bate, esqueci, é um zagueiro, número 5 bate, o Hugo Souza pega mais e a torcida gritando com maluco. Tu é doido? Nessa hora eu fiquei maluco. Nessa hora eu fiquei maluco. Aí eu pensei, esperança. A gente tem uma esperança aqui. Tem uma esperança. Aí quem vai pra bola? Quem vai pra bola é o Breno Bidon. Putz, ele era jovem, é um meio-campista legal, meio-campista bom, é um moleque promissor pode ter uma carreira legal aí, ó. Empolguei. Pode ter uma carreira legal no futuro. Mas agora ainda é jovem, inexperiente. O Breno Bidon vai lá, faz o gol e leva o Corinthians a mais uma final de Copa do Brasil. O Corinthians que começa vencendo o confronto na casa dos adversários, com o Cruzeiro nitidamente superior em elenco, entendeu? Com o Cruzeiro que tinha muito mais capacidade de fazer algo valer a pena do que o Corinthians, mas não. O Corinthians até toma a virada, mas consegue se recompor e o Cruzeiro ficou nessa quase virada. Ganhou nos pênaltis. E eu tinha muito trauma de pênaltis, porque meus times costumam perder algumas disputas, né? Foi assim com o próprio Corinthians em 2022, né? A seleção brasileira em 2022 também,
na Copa do Mundo. O Corinthians em 2022 foi na final da Copa do Brasil, voltando aqui, tá? Contra o Flamengo. Aí tem a Espanha que acabou de perder a Nations League para Portugal, triste demais, e muitas outras tantas aí que a gente pode ver. A própria Espanha, a seleção espanhola que eu torço, que eu amo, eu amo a seleção espanhola. Acho que eu nunca disse para vocês aqui. Não, talvez eu já disse. Deixa quieto. Já perdeu, por exemplo, para a Rússia nos pênaltis na Copa do Mundo, nas oitavas. Para Marrocos nos pênaltis, também nas oitavas na 2022. E ficou um trauma aqui na minha cabeça com a disputa de pênaltis, cara. Aí o Corinthians vai lá e quase perde. Toma um 2-0, mas consegue virar, cara. Consegue virar. E isso dá um novo ânimo. O Corinthians vai decidir a final no Maracanã, tá? O primeiro jogo da final vai ser na Arena Itaquera. O Corinthians não vai precisar viajar para pegar o primeiro jogo. Ele já fica, já tem a vantagem de ficar. O jogo já é na quarta-feira, né? Aí o time já pode treinar mais, pode descansar melhor do que o time que virá, né? Mas olha, foi assim com o Corinthians. E no outro jogo, foi praticamente essa mesma putaria. O Fluminense precisava do resultado, tá? Precisava vencer o Vasco por 2 gols de diferença para poder passar direto. E um gol de diferença para poder levar para os pênaltis, assim como foi com o Cruzeiro, tá? E acabou, assim, no início do jogo, o Vasco só pressionou. Não, o meio-campo do Vasco estava ganhando todas com os meios do Fluminense, estava sufocando a intensidade no máximo do Fernando Diniz, criando chance, o Fábio fazendo defesa. Meu amigo, o Andrés Gomes pegou uma bola aqui, bateu a lá Coutinho, como o Coutinho, por exemplo, bateu naquele gol. Vocês vão lembrar daquele gol antológico que ele fez contra a Suíça em 2018, na estreia, né? E fez um golaço. O Andrés Gomes fez mais ou menos isso. O Fábio voou, meu amigo. O Fábio voou que nem uma caranguejeira. Deu um salto, pegou a bola aqui, buf, e fez a defesaça, tá? Fez uma linda defesa. Aí depois também ele chegou a fazer mais defesas. E no final do primeiro tempo o Fluminense foi melhorando bastante, na real. Até que de repente, uma bola lá, uma bola de escanteio lá, aí sobra, fica uma putaria. O Canóbio tenta mandar a bola pro meio, só que não tinha ninguém. Aí o Paulo Henrique resolve me tocar pra bola assim, pra perto dele, na lateral, tentar resvalar ela pra lateral. Cara, que baita erro. Meu amigo, o Paulo Henrique devia ter simplesmente pegado ela de 3 dedos e mandado ela pra longe, pra lateral mesmo. Não pra aparar. O Paulo Henrique resolveu aparar a bola. É nessa que ele aparou nisso que ele aparou a bola, pegou de mau jeito e fez um gol de centroavante ali. Tava sozinho ele e o gol. Fez o gol contra. Paulo Henrique. Um cara muito precioso pro Vasco. E tá aí, acontece, é um erro comum. E aí você vê o Fluminense que melhorou, né? Tentar bastante. Aí no segundo tempo já foi bem mais trocação, foi bem mais equilibrado, não vi vantagem nenhuma para nenhum dos lados, né? Mas acaba que assim os dois ficaram muito exauridos. Os times brasileiros, eles jogam muitos jogos na temporada. O Fluminense em especial jogou 79 partidas com essa. Essa era a 79ª. O Fluminense se tivesse ido para a final, como eu vou acabar falando aqui que não foi, se tivesse ido para a final, ele jogaria 81 partidas. O Fluminense jogou até a semifinal do Mundial, que foram 6 partidas, né? Não teve disputa de terceiro lugar. Poderiam ter sido 7, mas foram 6, né? Mas, cara, o Fluminense é um dos times que mais jogou na temporada, jogou muitos jogos, e o calendário brasileiro é isso, né? Agora, a final da Copa do Brasil podia ter terminado bem antes, né? Mas, ó, beleza, foi pros pênaltis aquele jogo depois que os caras estavam tudo exaurido, tudo exausto. Pênaltis. Aí o que que acontece? O, o, o Vasco vai bater o primeiro com o Verratti. O Verratti que salvou o Vasco no último minuto naquele. Se não fosse o gol do Verratti, o Vasco teria perdido esse jogo. Perdido de 1-0, tá?
Se não fosse aquele gol, o Vasco nem estaria na final, na real. Mas o Verratti chegou lá e perdeu. O Fábio conseguiu pegar a primeira dele. Aí o Fluminense fez. Depois o Vasco fez. Fez. Até que no último pênalti, no quinto pênalti, o Canóbio vai, bate no meio e perde. O Léo Jardim conseguiu, bicho. O Léo Jardim conseguiu defender o pênalti, cara. Uma loucura. O Léo Jardim já tinha defendido outro pênalti antes, que fez o Vasco empatar. Se eu não me engano, foi o segundo. Aí o Vasco conseguiu empatar o jogo. Aí, último pênalti, o Léo Jardim consegue pegar a bola do Canóbio no meio. Pô, tudo bem. Tem muito jogador que bate no meio. No Corinthians e Cruzeiro foi assim. Um jogador bateu no meio e deu certo, porque o Hugo Souza pulou lá pro lado, né? Acabou que não funcionou no final, mas beleza. Ele fez o gol. Mas, pô, último pênalti, tu não vai bater assim, não, Canóbio. O último pênalti pra você, muito provavelmente, se classificar se o Vasco tivesse perdido, tá? E botar pressão no último batedor. E o Vasco poderia ter perdido com essa pressão toda. Bicho, aí o Canóbio me resolve bater essa no meio. Pra mim, ele tinha que bater no ângulo, bater forte, bater alto. É um jogo sério. Era um jogo sério. O Fluminense podia ir pra final de Copa do Brasil, não foi por causa disso. Aí, beleza. Canóbio perde. Aí vem Puma Rodrigues pra ser o último batedor do Vasco. O Puma Rodrigues vai lá, faz e coloca o Vasco na final, cara. Uma loucura de verdade, de verdade. Porque quando a gente falava não, quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Provavelmente o Cruzeiro, né? Mas o Fluminense estaria pertinho ali, faria um jogo bom. Todo mundo achava que era isso. Mas o Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians e o Fluminense pelo Vasco. Todo mundo batia os olhos assim, antes, e dizia: Cruzeiro e Fluminense essa final, não tem como. É muito superior. Mas não, não foi. Para você ver a loucura que é o futebol brasileiro. Enquanto um tá exausto, tá com dificuldade, o outro consegue nesse final simplesmente se sobressair, consegue se guardar antes e sair, né? Uma loucura, né? Uma loucura. É isso. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quarta-feira, acho que é 9h30, na Arena Itaquera. E o segundo jogo vai ser domingo, no no Maracanã, tá? Maracanã, com o Vasco sendo lá o time que vai simplesmente ter nas suas mãos a casa, tá? A casa do último jogo da decisão. O Vasco, eu acho que tá mais parelho o Corinthians e o Corinthians e Vasco do que seria um Corinthians e Fluminense, tá? Bem mais parelho. Na minha opinião, se o Fluminense tivesse passado, o Corinthians não teria chance de vencer, não teria muita chance, tá? E então eu acho que o Corinthians vence. Eu acho que o Corinthians é um pouco melhor, um pouquinho melhor que o Vasco, mas o Vasco tem chance de vencer também, tá? Primeira vez que a gente vai ter um Vasco Corinthians na final da Copa do Brasil. Eles já se encontraram, por exemplo, em 2009, que o Corinthians eliminou o Vasco. Fizeram disputa de campeonato brasileiro até a última rodada em 2011, que o Corinthians também ganhou. E mais uma vez o Corinthians ganha no ano seguinte na Libertadores. Fora isso, eles se encontraram muito mais no Campeonato Brasileiro e depois também não tiveram mais grandes decisões entre si. E dessa vez volta para reacender um grande clássico que é Vasco Corinthians. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa etapa de semifinal de Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e foi.